O Emanuel Bezerra era uma figura muito carismática, um líder estudantil de uma respeitabilidade impressionante, um poeta, um promotor cultural, articulador de várias atividades culturais nas escolas e nas ruas de Natal. E transformou-se também num grande organizador revolucionário. Chegou o momento em que a sua prisão em São Paulo, no Congresso de Ibiúna, o 30º Congresso, em 1968, depois da sua prisão em Natal, foram sinais de que estava impossível resistir à ditadura pelas vias legais. E ele não vacilou em entrar na clandestinidade para poder cumprir seu ideal de lutar por liberdade, por democracia e pelo socialismo. Emanuel é uma figura que se antecipou no tempo, uma espécie de apóstolo da sociedade futura. Todos que o conheceram sabem perfeitamente que se tratava de um homem de uma profunda abnegação, de uma solidariedade extrema, de uma simplicidade e de uma humildade de causar inveja a quem desejava ser uma pessoa humilde. Um exemplo da luta, um exemplo de combatente e de dignidade. E todas essas qualidades se revelaram maior quando do episódio da sua última prisão, quando voltava do Chile, da Argentina, onde cumpriu a sua missão, a missão do seu partido, de articular uma resistência latino-americana, de encontrar brasileiros exilados, e foi capturado pela Operação Condor, uma operação criminosa dos governos militares do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, e que eliminavam os líderes da resistência. E Emanuel foi exatamente na vinda para o Brasil, capturado provavelmente na fronteira do Brasil com a Argentina e torturado até a morte. Poucas pessoas viveram um suplício tão profundo, tão largo, um verdadeiro martírio. Seus órgãos sexuais foram amputados, sua pele dilacerada. Emanuel teve o seu umbigo puxado e cortado com uma tesoura, sem dar sequer informação de em que cidade ele morava. Ele havia saído no final, meados de 69, de Natal, passou um tempo em Pernambuco e assumiu a responsabilidade de organizar o Partido Comunista Revolucionário, de assumir a sua direção em Maceió, em Alagoas. 2 anos dele em Alagoas marcou profundamente a resistência, a vida das pessoas envolvidas com a luta contra a ditadura. E a polícia não teve, apesar de todo o esforço, um esforço, digamos assim, de passagem horroroso, de oprimir, de espezinhar, mas não tiveram o prazer de saber sequer em que cidade, e muito menos em que casa morava Emanuel Bezerra. Então, quanto mais tempo se passa do seu assassinato, do seu bárbaro extermínio, mais vem à tona o interesse de conhecer sua história. Inspira jovens, inspira as novas gerações na luta por mudar o nosso país. E ele se preocupava muito porque conhecia a vida dos pobres, filho de um pescador de Caiçara, de uma praia de Rio Grande do Norte. E ele sempre dizia, como é que é possível um país tão belo, tão grande, tão gigantesco, e o povo ficar a vida inteira numa situação de miséria? Então ele dizia, numa das poesias mais conhecidas às futuras gerações, ele dizia assim: meus soldados não se rendem, o grande dia chegará. E de fato, Emanuel, os seus soldados aqui continuam combatendo. Estamos na trincheira e não nos rendemos, pelo contrário, nós já começamos a ver os sinais dos tempos novos. Se cobram cada vez mais
que os generais responsáveis pelas torturas, pelos assassinatos, pelos sequestros, sejam punidos, prestem conta dos seus atos criminosos e que, portanto, sejam encarcerados. Então, o teu chamamento a que nós pudéssemos viver em confraternização permanente, trabalhando e recebendo uma remuneração digna pelo seu trabalho, cada vez mais embala, empolga os sonhos dos jovens, não só de Rio Grande do Norte, como do Brasil. Muito obrigado, companheiro Manuel. Foi uma felicidade tê-lo conhecido. A sua passagem na Terra deixou sinais de que a espécie humana, de fato, é algo de mais aprimorado, de mais sublime que há na Terra, apesar de existir os desbios da ditadura para provar exatamente o contrário do que tu afirmaste. Passou de